vamos iniciar o nosso encontro buscando a continuidade dos temas dos livros de André Luiz, parte 30, em que nós estamos fazendo as nossas reflexões sobre alguns assuntos que são inseridos nos capítulos, nos parágrafos, nas páginas da série dos livros de André Luiz, que todos eles foram psicografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. E hoje nós temos, acompanhando o slide, 4 retângulos. Iniciamos com o livro Os Mensageiros, capítulo 22, de nome Os que Dormem. E seguindo a seta, o assunto em destaque, existem muitos assuntos, mas hoje nós destacamos o assunto cultos externos. André Luiz se encontra num posto avançado, numa colônia espiritual, Campo da Paz, que é administrada por um casal, Ismália e Alfredo, e estes irmãos, naturalmente auxiliados por outros, ajudam, auxiliam aqueles que deixaram o nosso mundo físico através da morte biológica, a morte física, já que o espírito ele não cessa a vida, não existe morte espiritual, existe somente a morte biológica que cabe ao corpo, essa vestimenta que nós estamos utilizando nesta presente encarnação. E o André Luiz se encontra no Campo da Paz e eles vão visitar um ambiente em que, um pavilhão, digamos assim, que este ambiente acolhe em torno de quase 2.000 irmãos que estão dormindo. Eles desencarnaram e não despertaram ainda na vida espiritual. Se encontram adormecidos em pesadelos, adormecidos nos seus equívocos, erros conceituais do materialismo, atos que violaram as leis divinas, e eles acreditaram, infelizmente, no nada, no materialismo, em que esses irmãos anularam a possibilidade de ter um entendimento da vida após morte. E o André Luiz, com Aniceto e demais irmãos, Alfredo e Ismália e tantos outros, eles estão nesse ambiente para poder dar passes magnéticos, oferecerem águas fluidificadas, a fim de que, pouco a pouco, esses irmãos são despertados. Existem alguns que estão ali um período muito longo, são décadas, séculos, adormecidos. E tem esta assistência por intercessões de protetores espirituais, espíritos familiares, uma mãe, uma avó, que cuidam desses irmãos que não despertam. E através das orações, da prece da Ismália, dessas atuações terapêuticas pós-morte no mundo espiritual, em torno de quase 2.000 irmãos recebem essas vibrações, mas o despertamento, quando eles atuam, é somente 1 ou 2 que despertam, e quando eles acordam no mundo espiritual, vivem os seus desequilíbrios. E o André Luiz solicita uma orientação do Aniceto, o porquê que esses irmãos se encontram nessas condições, adormecidos, semelhante às múmias. André Luiz utiliza esta expressão. Eles parecem múmias, inertes, no seu perispírito, semelhante ao cadáver do corpo físico. A situação é muito desagradável. E o Aniceto diz que eles, infelizmente, viveram o materialismo, não desenvolveram o ato de fé, a espiritualidade, a religiosidade, e quando viveram aqui na Terra, eles ficaram no cultos externos, isto é, na religião só existia uma preocupação de eles permanecerem o seu olhar, a sua percepção somente no mundo externo, em que viviam as formalidades, as cerimônias das religiões, mas nunca construíram um olhar para dentro de si. Olhar este que permite que nós possamos
detalhar as nossas verdadeiras necessidades, conhecer os nossos dramas, os nossos enigmas. Nós só conseguimos superar alguns dilemas pessoais, enigmas íntimos, com um olhar para dentro de si. E essa percepção de si mesmo é uma tarefa de todos nós. E esses irmãos, e de alguma forma todos nós, parcialmente ou integralmente, nós ainda priorizamos o mundo externo, chamado cultos externos. Então, em vez de nós estudarmos a vida de Jesus, em alguns momentos, pela nossa infantilidade, pela nossa idade espiritual, ainda somos crianças diante do universo, em vez de estudarmos a vida com profundidade do Evangelho do Senhor Jesus, a personalidade sideral, a personalidade sagrada do Mestre Jesus, em vez de estudarmos, filosofarmos, nós ficamos nas gravuras, nas estátuas, só observando e sem desenvolver esse mundo interno que pede muito a renovação, a reforma íntima. E o André Luiz, ao ouvir isso do Aniceto, que esses irmãos eles priorizaram somente o mundo externo, esquecendo que espiritualidade também é o mundo externo, mas essencialmente espiritualidade está no nosso íntimo. O apóstolo Paulo de Tarso, ele tem uma carta que ele envia para uma das igrejas primitivas, que ele diz que temos um altar íntimo, um altar, um ambiente sagrado em todos nós. E o Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo A Casa Mental, ele esclarece que a nossa mente é semelhante a uma casa com 3 ambientes. Ele diz que no porão é um ambiente da vida, as vidas que ficaram no passado, o inconsciente, hábitos, automatismos. Esse é o porão da nossa casa mental, essa simbologia. O primeiro andar é a sede da vontade, é o aqui e agora, em que nós estamos tentando desenvolver a lei do esforço. E o segundo andar é o nosso divino, é o material divino em nós, a nossa angelitude. E só alcançamos essa angelitude se desenvolvermos uma via interna, operar forças internamente em nosso psiquismo, aprendendo a silenciar quando os impulsos verbais podem ferir aqueles que convivem com a gente. Quando conseguimos sorrir em que as condições são hostis das nossas vidas, nós desenvolvemos esses valores internos. Estamos sorrindo quando o mundo diz não, quando o mundo força em todos nós situações de desafios necessários. Mas mesmo assim conseguimos sorrir e manter o ânimo do bom cristão. Isso é força interna. Isso não se conquista no mundo externo. Existem situações que nós não podemos improvisar. Não cabe improvisar situações complexas em que requer uma alma amadurecida. E diante disso, o nosso Aniceto explica para André Luiz que esses irmãos que se encontram no campo da paz, neste pavilhão, adormecidos, eles encarnaram e não despertaram para a vida espiritual. Eles continuam adormecidos, porque eles anulam o novo, a pátria espiritual, a entrada da porta estreita. E diante disso, nós podemos entender. O amigo Paulo levantou a mãozinha. Fica à vontade, Paulo. Pois não. Fica à vontade, amigo. Oi, gente. Opa. Dentro desse padrão aí que você falou, Carneiro, Sim. as pessoas que vão para os cultos exteriores, né? Queria só lembrar aqui que os nossos irmãos cristãos, católicos e protestantes, creem que após a morte eles serão adormecidos para esperar
a vinda de Jesus que arrebatará a sua igreja da terra. Então, tem isso escrito em alguns trechos das cartas de Paulo, dos evangelhos. Então, eles acreditam que vão dormir e que Jesus irá despertá-los no dia do juízo final. Então, a falta completa, como você falou, né, de conhecimento sobre a vida após a morte, causa esse adormecimento, né? É isso aí que eu Perfeito. queria só pontuar. Ótimo, ótimo, amigo Paulo. Muito bom. Paulo fez um acréscimo importante que, além do aspecto do materialismo, o ateísmo, o fato de não acreditar em Deus, existem também orientações, digamos assim, passíveis de melhoras, que é a visão da ressurreição. Quando Jesus voltar, todos vão ressuscitar dos mortos. Eles dão um aspecto puramente corporal, carnal. Na realidade, a grande ressurreição, e o Lázaro é o perfil, o Lázaro é o protótipo, o fato que ocorreu no Evangelho do Senhor Jesus. O Lázaro, ele ressuscita, ele ressurge pelos valores espirituais, porque nós sabemos que se a morte existe, ela é biológica, mas nunca para o espírito. Então não existe morte. Não existe morte para o espírito. Então o Lázaro representa essa ressurreição espiritual. Se eu perco a esperança, se eu estou num lugar deserto em si mesmo, se eu saio desse lugar deserto e busco uma vida vibrante em Cristo, no Messias, eu estou saindo da morte, a morte emocional, porque eu estava numa situação de um lugar deserto que eu criei por vários fatores, talvez uma ressonância de vidas passadas, eu devo superar. Para isso, a renovação do espírito é importante, mas se eu saio de uma situação, de uma recordação penosa, consigo sair pela lei de esforço, pela renovação do espírito, e consigo, nessa vida presente, ser novo e procurar a alegria no Evangelho do Senhor Jesus, eu estou numa ressurreição espiritual. E Lázaro, ao sair desse túmulo, desse aspecto da caverna, da gruta, do túmulo, do seu sepultamento, ao sair pela voz do Cristo, isso é importante, porque Cristo, ao chamar Lázaro pelo nome, ele está convocando Lázaro e todos nós a sairmos desse lugar deserto, esse lugar de mortificação que nós criamos, às vezes, por uma percepção equivocada, priorizando o mundo transitório e tornando ele perigosamente fatal. Porque se você prioriza o mundo transitório, o mundo carnal, você está dando um valor absoluto a esse mundo. E aí você fica vulnerável. E se esse mundo, por uma necessidade educativa, expiatória, kármica, você precisa superar algumas barreiras da vida. Se você dá um valor absoluto a esse mundo, a barreira passa a ser algo absoluto, você não supera aquela barreira. É por isso que nós devemos ser o Lázaro na saída da caverna, mas não ficar na caverna. E quando Jesus determina que a pedra havia, na época, na antiga Palestina, o sepultamento tinha essa tradição, colocava uma pedra e isolava o corpo. E Jesus, a pedido da Maria e da Marta, irmãs de Lázaro, ele pede, removam a pedra. Além do fato, há um simbolismo encantador. Jesus é o mestre que remove a pedra, para que saímos de um lugar deserto que nós criamos, que é uma espécie de mortificação. Uma vez que Jesus determina a remoção da pedra que estava obstruindo o túmulo de Lázaro, e Lázaro não estava morto, ele estava desdobrado, adormecido, naquele momento Jesus determina, saia Lázaro. Isso é algo muito importante, porque quer dizer o seguinte, o Lázaro representa cada um de nós, com os nossos nomes. E o Lázaro saindo, conforme sabemos, segundo as Escrituras, nas mãos de Lázaro haviam faixas que impediam que Lázaro, simbolicamente dizendo, pudesse operar. Com as mãos você pode operar a caridade, o auxílio. E as faixas também envolviam os pés de Lázaro. E Jesus pediu, desligai-o e deixai-o ir. Isto é, desligam-se estas faixas que têm um valor simbólico também, de vidas passadas. Existem faixas vibratórias, existem
sintonias, brechas mentais, em que nós ficamos no passado, uma espécie de morte, uma espécie de caverna que nós não conseguimos sair em termos de comportamentos, em termos de emoções, características. E quando nós ativamos o Cristo interno, nós conseguimos escutar essa voz: saia, Lázaro, sai, que agora é uma vida nova. Então Jesus fala: desligai-o e deixai-o ir. Isto é, vamos nos desligar das vidas passadas, quando ela tem aspectos negativos, e vamos enfatizar o novo. E diante disso, o cultos externos, isto é, priorizar o mundo externo, esquecendo o mundo interno, a via interna, ficarmos ainda na infantilidade da vida espiritual. Eu vou pedir para a Cláudia ler, por gentileza, Cláudia, a questão 18 do Livro dos Espíritos, porque ela é interessante. A questão 18 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a respeito se o homem ele vai conseguir penetrar nos mistérios de Deus, no mistério, digamos assim, do divino. A pergunta é próxima disso. E a resposta diz, no seu início, que o véu, ele vai se levantar na medida em que o homem se depura, na medida que você se depura. Então, a nossa depuração, o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, vão permitir que esse véu, esse lenço, esse pano que nós estamos vedando a nossa visão, estamos limitando a nossa percepção, venham a permitir que nós venhamos ter um olhar espiritual, um olhar mais aprofundado. Então, essa questão é muito interessante, porque esses irmãos que se encontram adormecidos, eles colocaram esses véus em suas faces, através de conceitos, definições sombrias. São definições, concepções que limitaram o voo, digamos assim, das suas mentes a favor do céu, do firmamento do Mestre Jesus. Então, os véus, esses lenços que nós colocamos, simbolicamente dizendo, em nossa face e em nossos olhos, estão impedindo que as nossas percepções espirituais possam dirigir, direcionar, dar uma nova direção libertadora para a nossa vida. Por gentileza, Cláudia, a questão 18 do Livro dos Espíritos, por favor. Questão 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se ergue para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas faltam-lhe faculdades que, todavia, ainda não possui. Te agradeço, Cláudia. Então, à medida que nós conseguimos erguer, se depurar esse véu, estes impedimentos da nossa visão, depuração, aperfeiçoamento, esse véu se levanta e a percepção ela vai cada vez mais crescer em nós. Tanto é que lembra uma passagem da vida de Jesus, está no Evangelho, que Jesus fala que o nosso olhar é a lâmpada do mundo. É a lâmpada do mundo. Se o nosso corpo for simples, todo o seu olhar será luz. Então, se conquistarmos virtudes, o nosso olhar ele terá uma percepção mais aprofundada da vida. Vamos agora para o livro No Mundo Maior, seguindo aí, nós estamos estudando os temas dos livros de André Luiz, parte 30. Vamos visitar o livro No Mundo Maior, capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Este livro, como os demais, todos eles foram psicografados por Chico Xavier, ditado pelo mentor espiritual André Luiz. E neste capítulo 17 do livro No Mundo Maior, o nosso André Luiz, acompanhado pelo Calderaro, que é o mentor espiritual que cuida de André Luiz neste livro, e eles se encontram na região do umbral, numa região sombria, em que os irmãos que se encontram nestes ambientes foram aqueles irmãos que contrariaram as leis divinas e insistiram nestes propósitos, violaram valores humanos
e, infelizmente, cada um colhe o que plantou. E André Luiz e Calderaro estão ali visitando este ambiente, e o André Luiz está colhendo várias informações. Em um dado momento, o André Luiz fica à frente a um agrupamento de espíritos desequilibrados, com seus perispíritos deformados, alguns deles com deformações da chamada zoantropia, que é a característica de animalidades diversas, né? O perispírito ganha forma animal, mas de forma diversa, como outros, a chamada licantropia, que é a forma do lobo. Aí vem a lenda do lobisomem, que tem um fundo de verdade. Então, os perispíritos desses irmãos que se encontram no umbral, nesses ambientes sombrios, têm deformidades desagradáveis, horrendas, segundo André Luiz. E André Luiz indaga, pede uma orientação ao Calderaro justamente destas situações que esses irmãos estão vivendo ali, alucinações, não conseguem viver o mínimo de harmonia mental. E o nosso Calderaro explica para André Luiz que a maior parte desses irmãos não desenvolveram, não se prepararam espiritualmente, não assimilaram o entendimento, não estudaram um tema muito importante para as nossas vidas, que é o perispírito. O perispírito, ele é o corpo espiritual que vai sobreviver à morte biológica do corpo físico. Então, o perispírito é o corpo da nossa eternidade, da nossa imortalidade. Por que esta informação ela é relevante? Porque se eu deixar o mundo material pela desencarnação, se eu não possuir este conhecimento do perispírito, eu vou ficar muito confuso na minha desencarnação, porque eu vou ver o meu cadáver, caso exista essa possibilidade, que é bem possível você ver seu cadáver. Se você não tiver o conhecimento do perispírito, você vai achar que você tem que voltar para o corpo, porque aquele corpo lhe pertence. Claro, pertence sim, quando tinha vida. Não tendo mais vida, virou um cadáver. Então, se você não tem conhecimento do perispírito, você se vê corpo o tempo todo. Tendo conhecimento do perispírito, você vai racionalizar a sua fé, porque é a nossa doutrina espírita. Você vai conseguir ter um entendimento que se eu estou vendo meu corpo não tem mais vida, é porque agora estou no perispírito. Esse é o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa informação do perispírito permite que nós venhamos a ter uma certa direção nesse momento decisivo da nossa desencarnação. E o Calderaro diz que esses irmãos que se encontram nas regiões do umbral, eles viveram o choque da desencarnação, que é o assunto em destaque, esse capítulo 17 do livro do Mundo Maior. Choque da desencarnação. Nós, como estudantes do espiritismo, do espiritualismo, nós não podemos ser pegos de surpresas através do choque da desencarnação, porque ao sabermos que existe vida após morte, eu vou desencarnar, eu vou deixar a carne, eu vou deixar o mundo material. O meu perispírito vai se retirar do corpo, porque o corpo já não tem mais vida, deixou de ser um aparelho, uma vestimenta. Diante disso, com essas informações que nós estamos estudando, o choque da desencarnação, se ela existir, ela vai ser muito atenuada, ela será amortecida, porque nós estamos com a informação que o perispírito sobrevive à morte biológica do corpo físico. Então, não existirá um choque da desencarnação do ponto de vista dessa mecânica da desencarnação. O que pode existir o choque da desencarnação é no campo emocional, em que nós iremos deixar os nossos afetos, nós iremos deixar aqueles que nós temos vínculos afetivos, e por isso que é importante desenvolver a grande virtude do desapego. O desapego das relações afetivas. Nós devemos evitar o excesso de apego da pessoa que nós consideramos importante na nossa encarnação. Que, claro, merece o nosso afeto, mas o amor verdadeiro ou amor sincero
em direção ao Cristo, ele não possui e nem se deixa possuir. O amor em Cristo não possui e nem se deixa possuir. Isso é uma tarefa dificílima para a nossa idade mental. Porque a primeira coisa que nós queremos, e eu me incluo nisso, é possuir a pessoa que nós amamos. É uma tarefa muito... Numa prova, é muito difícil tirar a média 5. Se alguém tirar 10, impressionante. Por quê? Porque envolve as questões emocionais. E as questões emocionais, elas, a fim de que a gente possa depurar, amadurecer essas relações emocionais de nossa vida, requer tempo, requer muitas encarnações, experimentações no campo, às vezes, do sofrimento, dos dramas, para que possamos entender que o amor em Cristo, o amor verdadeiro em Cristo, não se deixa possuir e nem é possuído. E aqueles que se encontram na região do umbral, conforme Calderaro e André Luiz se encontram naquela região do umbral, eles observam multidões de espíritos desequilibrados. E o Calderaro explica, André, esses irmãos que se encontram aqui desequilibrados nessas regiões, para eles não se prepararam espiritualmente, eles não viveram os valores morais, espirituais, e para eles a morte gerou ali para eles um choque. A morte para eles tornou-se, digamos assim, um choque da desencarnação. Totalmente despreparados. Por isso que é importante estudarmos, procurarmos ambientes de espiritualidade, porque talvez hoje nós estamos assimilando, aprendendo, né? Ou tentando aprender, mas todos esses valores, essas formações espirituais, esse autoconhecimento, eles serão decisivos quando deixarmos, no momento decisivo da nossa encarnação, vamos precisar desse conhecimento. E o choque da desencarnação se agrava, digamos assim, um agravamento do choque da desencarnação torna-se pior quando existe o suicídio direto. O suicídio, ele gera um choque extremamente intenso para o desencarnado. Por quê? Que ele, de forma impulsiva, de forma inesperada, ele cessa o tônus vital, que é a energia da vida. Todos nós sabemos que nós temos uma energia da vida, que é o nosso combustível, que é o tônus vital, que é uma variação, uma delas, do fluido universal. Quando nós encarnamos, nós recebemos, através do departamento de reencarnação, essas vibrações da vida, para que possamos alcançar a idade mínima para o nosso retorno. Então, nós nascemos na Terra e tem as vibrações necessárias, que é o tônus vital, que vai nos dar minimamente 90 anos de idade. Se alcançarmos 90 anos de idade, podemos já considerar como essa vida como completista. Completista é uma expressão do mentor espiritual Manassés, do livro Missionários da Luz, no capítulo Preparação de Experiências. Ele explica o Manassés para André Luiz. Manassés, ele é um dos responsáveis de um setor de pavilhão de desenhos, e ele explica que tem uma idade mínima do retorno. Se eu antecipar, o suicídio direto é uma situação violadora da lei de conservação, se eu antecipo, eu vou criar um choque da desencarnação de forma muito intensa, porque eu vou sofrer as consequências daquele ato. Por isso que é importante sabermos a vida espiritual. A vida espiritual, na simbologia da vida, é semelhante àquele oásis que tem uma água de uma fonte encantadora, tem uma vegetação, tudo isso no deserto. Então, a vida espiritual, o conhecimento da vida espiritual, são oásis dos desertos que nós estamos trilhando na vida humana. Eu vou pedir para a Cláudia, já que nós falamos dos suicidas, tem uma questão do Livro dos Espíritos, existem uma sequência boa, mas tem uma questão que eu acho muito interessante, que Allan Kardec pergunta, em linhas gerais, o que o suicida, como é que ele se sente após o ato dele de suicida? Qual o sentimento que ele tem nos primeiros momentos após esse ato do suicídio, que devemos dizer não?
sempre. E a resposta da pergunta 957 do Livro dos Espíritos, o mundo superior responde dizendo o seguinte, claro, existe vários conhecimentos, mas tem uma parte que nos interessa, dizendo o seguinte, que o desapontamento é uma característica comum aos suicidas, porque na visão do suicida, os suicidas buscam cessar a vida, que é um ato terrível, é um ato que devemos dizer não, mas na ilusão de eles cessarem as suas dores, aquela situação de provas, de expiações, eles querem cessar tudo isso, eles acreditam que o suicídio vão conduzir a eles a um sono perene, permanente. Então, é uma fuga da boa luta, do bom combate. Então, o desapontamento é a característica comum dos suicidas. Eles achavam que iriam adormecer, o problema acabou. Não, após esse ato, eles percebem que eles continuam vivendo e, às vezes, sentindo a decomposição do seu próprio corpo físico, que há uma repercussão no perispírito, porque os laços que unem o corpo físico e o perispírito, eles não foram dissolvidos pela naturalidade da vida. Foi um ato inesperado, pelo suicídio. Então, permanecem alguns laços do corpo físico, por mais que não tenha mais vida, mas eles vão sentir a decomposição do próprio corpo até que possa esgotar esses chamados tônus vital. Então, a questão, Cláudia, é 957 do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, nos ajuda a entender as questões da vida. Você pode ler, Cláudia, por gentileza? Obrigado. 957. Quais são, geralmente, as consequências do suicídio sobre o espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Além disso, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Para aqui? Tá ótimo, Cláudia. Muito obrigado, tá, Cláudia? Muito obrigado. Então, minhas amigas, meus amigos, então o choque da desencarnação tem vários aspectos, né? Segundo Calderaro, existe o choque da desencarnação do ponto de vista físico, biológico, porque você deixa o corpo físico e aí você desencarna, isto é, o perispírito com o espírito deixa o corpo físico. Esse choque da desencarnação, que passa a ser uma novidade quando nós não conhecemos o conhecimento espírita, o perispírito, vida após morte, pode gerar um choque em nós da desencarnação. Mas também existe o choque emocional, porque você vai deixar os seus afetos. E para isso, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso me preparar pela via interna, intimamente, através de reflexões, meditações. A caridade ela é importante, porque ela sensibiliza muito as nossas vidas. Pois não, Gilson, fica à vontade. Você falou aí do tônus vital, né? A Sim. gente esteve estudando um pouco sobre isso, né? Quando você vem com um tempo previsto, uma energia prevista para um tempo, e aí você levanta a seguinte hipótese, onde é que está essa energia, ela fica situada. E aí a gente tem as informações que provavelmente fica no duplo etérico. Quando você mata o corpo físico, o duplo etérico ainda está carregado com aquela energia. E aí o que vai acontecer? Naturalmente, o espírito não consegue sair de perto do corpo físico, porque o duplo etérico, de certa forma, ainda fica ali presente. E aí, muitas vezes, você vai ficar ali, o espírito vai ficar ali preso, vendo a decomposição, justamente porque não há uma liberação do duplo etérico para poder ele partir. Então, a ideia de onde é que fica esse tônus vital não é exatamente no corpo material, porque este morre, vai decompor. E aí, o que mantém o corpo físico?
quando a gente é o duplo etérico que faz essa ligação, e ele também tem esse tônus vital, provavelmente mantém. E isso é um estudo que a gente tem feito, o porquê de como fica o espírito ainda fica próximo do corpo vendo essa decomposição. É que provavelmente o duplo etérico não fica liberado, ele é semimaterial, então ele tem uma carga energética que mantém o tempo que você precisa ficar encarnado. Muito bom, é isso aí. O nosso amigo Gilson fez um acréscimo muito rico de detalhes. O tônus vital, essa localização no duplo etérico, ela realmente existe porque essas vibrações que são variáveis do fluido, a sua origem é do fluido universal, e traduzindo em nosso organismo, passa a ser tônus vital. Mas é interessante que eu estou me lembrando agora de um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. O nome do capítulo é Aprendendo Sempre, é o capítulo 15 do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico, e traz um exemplo. André Luiz, ele participa da desencarnação de Dimas, e eles estão se reportando com Jerônimo, Padre Hipólito, Luciana, um grupo de espíritos, acompanhando o sepultamento do cadáver, digamos assim, do Dimas. E o próprio Dimas participa, já desencarnado em espírito, né? Ele já está no seu perispírito pleno, digamos assim. E eles vão para o cemitério. E no cemitério, na entrada do cemitério, André Luiz relata que existem vários espíritos chamados vampiros. São espíritos animalizados que eles vampirizam esse tônus vital. Eles fazem essa inalação de forma estranha, horrenda. Eles tentam inalar essa energia que se encontra no cadáver e vinculado ao duplo etérico. Só que o Dimas foi um espírito do bem e ele tem uma proteção desses mentores espirituais. E o Jerônimo, antes de sepultar o corpo dele, o Jerônimo se aproxima em espírito. O Jerônimo é um mentor espiritual, gera um passe e desfaz. A Débora fala que desfaz o último resíduo final do tônus vital. Esse resíduo final certamente fica no duplo etérico. O duplo etérico se desfaz juntamente com o corpo físico. Então, o interessante é que o mais importante é que se essas energias elas ficam no duplo etérico, é porque tem uma função também de natureza moral. Por que algumas pessoas, após desencarnarem, permanecem vinculadas ainda ao seu cadáver? Esse próprio capítulo, André Luiz entra no cemitério e ele vê uma mulher em torno de 32 anos, 34 anos, totalmente alucinada, e André Luiz se aproxima. André Luiz é inexperiente naquela oportunidade e queria cortar o laço. Esse laço é o chamado cordão de prata, o cordão fluídico, é o último que se desliga quando a desencarnação ela está planejada, digamos assim, através do técnico de desencarnação. Esse cordão fluídico estava na cabeça dessa irmã e ela estava sobre o túmulo dela, gritando, pedindo socorro. E André Luiz se aproximou e viu que esse cordão que ligava a cabeça dela, nessa região do centro mental, que é o coronário, ligava ela à sepultura dela, em que ela estava sentindo ainda a decomposição do corpo. Mas por que ela estava sentindo? Porque tem um valor moral em nossa vida. O ato mecânico em si, ele existe, mas tem a questão moral. Como Jesus falou, né? Cada um segundo as suas obras. Então, cada um segundo as suas obras. Obras tem um sentido moral. Obras também tem um sentido moral. E aí o André Luiz, ele teve uma orientação de um sentinela, que é um vigilante, são 4 vigilantes nesse cemitério. Tudo isso na Cena André Luiz, capítulo Aprendendo Sempre, do livro Obreiros da Vida Eterna. E um dos sentinelas vigilantes, que na Umbanda seria o Exu, explicou para André Luiz que ele não poderia cortar aquele cordão fluídico que ligava ela ao cadáver. Aí o André perguntou a André Luiz, mas por que não pode desligar ela? Porque se ela desligar, ela vai voltar para casa, vai prejudicar o ex-marido e os filhos, porque ela não foi uma mãe equilibrada, ela abusou, ela gerou problemas sérios. Então, ele fez ali um resumo da vida dessa irmã. E ela desencarnou em torno de 34 anos de idade, e nem sabia que estava desencarnada.
Então, o sentinela, o vigilante do cemitério, passou as informações a respeito dessa irmã e falou o seguinte, que ela ali estava protegida dela mesma, que está de perturbação, e estava protegida porque existem espíritos dos abismos que eles pegam, aprisionam esses espíritos equilibrados e levam para aquelas regiões chamadas subcrostais. Na crosta da Terra existem regiões mais profundas em que existem essas organizações sombrias que tentam influenciar a nossa humanidade, que algumas teologias colocaram aí chamado anticristo. O anticristo não é uma pessoa, mas são ideias, são conceitos sombrios que tentam escravizar as nossas mentes. Mas, resumindo, o acréscimo do irmão Gilson foi muito bom, e do Paulo também. Aliás, essa equipe aí, esse ambiente, só tem time grande, hein? Só tem gente boa, conhecimento finíssimo, por isso que eu fico alegre de vocês me aceitarem aqui. Eu acho que até uma caridade vocês me aceitarem. Eu não estou nesse ambiente de conhecimento intelectual. Ainda estou na fase ainda do cafezinho, né? Mas a caridade me acolhe, né? A Beth aí, olha a Beth. E é isso. Então, vamos agora para o livro Libertação, seguindo aí o nosso estudo, é o terceiro retângulo, livro Libertação, capítulo 5, de nome Operações Seletivas. Seguindo a seta, o estudo em destaque é Estigmas da Moléstia. Estigmas da Moléstia. Nesse livro Libertação, André Luiz agora tem um novo mentor orientador. Cada livro de André Luiz existe minimamente um mentor. E tem livros que existem vários mentores. Nesse caso, o Gúbio cuida do André Luiz. E o Gúbio e o André Luiz se encontram no Umbral, numa cidade sombria, chamada Numa Cidade Estranha. É uma cidade estranha. Assim é relatado. É uma cidade que, segundo o Gúbio, ela tem natureza de uma colônia penal, e que espíritos perigosos, que na sua última encarnação, essas encarnações desses irmãos, eles viveram o mal de forma dolosa, de forma intencional. Não conseguiram, digamos assim, superar a rigidez do caráter vinculado ao mal. E essa cidade estranha, André Luiz com Gúbio, eles entram no ambiente, numa instituição estranha, exótica, em que o Gregório, que é um juiz, existem vários juízes nessas organizações na região inferior, astral, todos desencarnados, é claro, e o Gregório é um dos juízes em que eles fazem julgamentos através de tribunais de espíritos que viveram de forma equivocada aqui na Terra, né? Agiram no mal de forma dolosa. É claro que existem esses ambientes, porque os espíritos que desencarnam com um excesso de culpa, com aquele remorso que pode conduzir eles a uma culpa, e eles não conseguem sair dessa ideia da culpa e ficaram estagnados, ficaram nessa estagnação mental. Então, esses juízes utilizam essa recordação penosa, essa culpa, de modo que eles fazem um julgamento e conseguem hipnotizar. Existe um caso, nesse capítulo Operações Seletivas, em que uma mulher, ela desencarnou, ela, infelizmente, viveu 4 abortos de forma proposital, não conseguiu recuperar na própria encarnação essas vidas, porque a pessoa faz o aborto, mas às vezes na própria encarnação ela pode adotar uma criança ou receber aquele espírito que foi abortado. Então, é possível resolver, mesmo que no equívoco, né? E ela, de forma proposital, teve vários equívocos e erros ali. E o magistrado, o juiz que estava naquele tribunal exótico, na região do Umbral, numa cidade sombria, ele consegue induzir ela à hipnose e o perispírito dela ganha uma forma de loba. Uma situação muito horrenda. Está lá no capítulo Operações Seletivas, capítulo Numa Cidade Estranha. E André Luiz relata uma coisa muito interessante, orientado pelo Gúbio, que quando nós desencarnamos, dependendo da nossa evolução espiritual, dependendo da lei de esforço que nós estabelecemos internamente ou externamente em nossas vidas, se conseguimos nos evangelizar, nós podemos permanecer com os estigmas
com os estigmas da moléstia, os estigmas da velhice, os estigmas do desencanto. Nós podemos permanecer com aquelas marcas dos últimos momentos que nós deixamos a vida corporal através da morte. Então, se eu desencarnei, por exemplo, com uma moléstia que comprometeu o meu corpo físico, dependendo da minha condição moral espiritual, se eu for rebelde, um coração de pedra, endurecido, eu vou permanecer com essa doença no mundo espiritual. Ela vai me marcar, porque eu continuo com a rebeldia. Eu continuo com o comportamento refratário da luz. Então, André Luiz observa que aquela população daquela cidade, daquele ambiente, daquela instituição que eles vão julgar vários irmãos que viram na Terra, ele percebe que os irmãos, primeira coisa, o perispírito deles são opacos, não tem luz. É semelhante aos nossos corpos carnais. Não tem luz, não tem vibração. E outra coisa, a maior parte deles desencarnaram com os traços da velhice ou os traços das enfermidades, moléstias, e permanecem assim, no mundo astral inferior. Então, só nas colônias superiores, ambientes superiores, como, por exemplo, em nosso lar. Em nosso lar, existe um ministro chamado Sânzio, que ele se apresenta numa colônia chamada Mansão Paz, ele é ministro do nosso lar, Sânzio. E quando se materializa na Mansão Paz, está no livro Ação-Reação, capítulo Conversação Preciosa. Ele se materializa e ele vem com muita luz, e ele envolve, e ele perfuma todo o ambiente com magnetismo de uma felicidade, quando a Luiz chegou a dizer que ele estava vivendo uma profunda emoção. Então, os espíritos superiores, eles têm luz. Os espíritos superiores, eles têm magnetismo, têm carisma, eles brilham, porque a evolução em direção à Boa Nova, a água viva do Messias, geram luz em nós. E tudo fica claro. Tudo é muito cintilante. E esses irmãos é o oposto. Eles passaram pelas nossas vidas abandonando lares, abandonando afetos, sendo o escândalo do mundo, não a luz do mundo, e eles permanecem com as mesmas características quando eles deixaram o mundo físico. Se deixaram com os corpos velhos, permanecem com os corpos velhos. Se deixaram com moléstia, com enfermidades, aquelas marcas das enfermidades permanecem nos seus perispíritos. Mas por quê? Que a mente deles estão endurecidas, estão rígidas. Eles não têm aquela flexibilidade do ser voltado à luz, à porta estreita de Jesus. Então, como é importante estudarmos e dedicarmos a nossa vida em prol do nosso Mestre Jesus. Eu vou pedir para a Cláudia ler, que tem uma questão que nos ajuda a entender sobre isso. Porque essa questão, eu considero essa questão do Livro dos Espíritos como um alimentador para mim. É um alimento. Eu estudo ela, já dou uma melhorada, sabe? Dos dias aqui, eu já fico mais animado, entendeu? Então, a questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que se entende por lei moral, né? Digamos assim, o que é a lei divina, o que é a lei moral, o que é a lei natural. E a resposta, uma parte dela, diz que é tudo aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer. E você só é infeliz quando se afasta da lei divina. Olha que interessante. A nossa infelicidade, ela passa a existir quando você se afasta da lei divina. Então, você não é infeliz quando você se afasta, por exemplo, de uma situação que você gosta do mundo terrestre, um lazer. Isso não traz infelicidade. Você não é infeliz porque você falou não para um filho a favor da educação dele. Isso não traz infelicidade. A nossa infelicidade é o nosso afastamento das leis divinas, daquilo que realmente vai permitir que nós tenhamos um pouco de aperfeiçoamento moral. Então, eu vou pedir para a Cláudia, por gentileza, ler a questão 614 do Livro dos Espíritos. Pode ser, Cláudia?
614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Agradeço, Cláudia, agradeço. Então, do ponto de vista da resposta da questão 614, a nossa infelicidade, ela tem uma relação direta, a nossa infelicidade tem uma relação direta com o nosso afastamento das leis divinas. Por exemplo, a lei do trabalho. Eu teria que trabalhar, em casa ou fora. A lei do progresso. Eu tenho que ajudar a minha coletividade. A lei de adoração. Eu devo desenvolver intimamente a edificação do altar divino, para que eu possa ser um pouco do Cristo, para que eu possa lembrar um pouco do Cristo em mim. Então, tudo isso é uma proximidade, é uma atração natural, eu estou me aproximando das leis divinas. Quando através de ações e atitudes, eu me distancio destas leis divinas, eu estou gerando uma infelicidade. Por último, vamos manter ainda no livro Libertação, continuamos no capítulo 5, Operações Seletivas. Lembrando que o André Luiz, nesse capítulo, se encontra numa região sombria, chamada Numa Cidade Estranha, é uma colônia penal, em que os irmãos, após as suas encarnações aqui no mundo físico, eles, pela lei de justiça e pela densidade dos seus perispíritos, eles se encontram nessas regiões sombrias, sendo julgados por um tribunal estranho, em que, a título precário, segundo Gúbio, esses tribunais, esses julgamentos existem para justamente esses irmãos repensarem suas vidas, para que eles possam viver e naturalmente, fazer aquela reflexão necessária. Então, essas experiências, elas existem nessas regiões, esses julgamentos, não são julgamentos equilibrados, porque não existe julgamento do tribunal externo. O verdadeiro julgamento está em nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta onde se encontra, onde está escrita a lei de Deus, 621 do Livro dos Espíritos. A resposta é na consciência, em nossa consciência. Então, não precisa de tribunal externo. Nós mesmos criamos ambientes de julgamento, de superações, ou iremos ficar numa espécie de ruína do eu, que devemos superar essa ruína do eu, porque nós criamos ruínas do eu. O que significa isso, ruína do eu? É quando eu tenho uma vida desarmônica. Eu vou dissolvendo, desfazendo aquela harmonia mental. Então, eu devo reconstruir a minha casa mental, para que deixe de ser uma ruína do eu, para que seja uma casa, um lar, com toque do Mestre Jesus. E essa vida mental, seguindo aí o último assunto de hoje, estamos indo para o final do nosso estudo, livro Libertação, continuamos, o livro Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas, o próprio Rubio explica para André Luiz que a vida mental é muito importante de ser cuidada. Nós devemos cuidar da nossa vida mental, porque no símbolo do Calderaro, voltando ao Calderaro, do livro O Mundo Maior, para o Calderaro, a nossa mente é uma casa. Está lá no capítulo Casa Mental. O Calderaro ajuda demais nós entendermos a nossa mente. Para o Calderaro, a nossa mente é uma casa. E esta casa, conforme já dito, tem 3 ambientes. Porão é a sede dos hábitos, condicionamentos e o passado, que é o inconsciente. Primeiro andar da casa, conforme já dito, é a sede da vontade, lei do esforço, o presente. Segundo andar da casa é o nosso futuro, sede da superconsciência, a nossa angelitude. O grande problema é que quando nós ficamos nesta casa, nós saímos dela e ficamos na calçada da casa. Olha que simbologia forte. Todos vivem dentro da casa. Ninguém vive na calçada da casa. A calçada da casa não é um ambiente para que você possa habitar a sua casa. Só que ficamos na calçada, em frente à casa, da calçada. Só que
as grandes decisões da vida, elas são estabelecidas dentro da casa, e não é no porão, que no porão é o passado, já deixou tudo para trás. As grandes decisões para que possamos nos libertar ou alcançar objetivos mínimos de evolução é no primeiro andar da casa, porque no primeiro andar da casa você está com a sua vontade, uma nova vida. E com esta vontade, com esta nova vida, você pode conter o passado quando ele é impuro, desequilibrado, arrastamentos. Quando ele é equilibrado, quando existem valores, virtudes, ele tem que se apresentar no primeiro andar da casa, no ambiente presente. Então você tem que discernir. Isso pode, isso não pode. Essa personalidade minha, do passado, ela tem coisas positivas, então ela pode se apresentar. Essa outra não, porque essa outra, ela tem uma forma sombria. Eu não posso deixar que ela alcance o primeiro andar da casa. Ela tem que ficar no porão e com o tempo eu tenho que cuidá-la e crucificá-la, lançar ela na cruz, o ego crucificado, para que ele possa ressurgir em vida, como aconteceu com Jesus. E uma vez que você está no primeiro andar da casa, com a vontade, você se lança para o futuro. E é no futuro que você tem a sua agilitude. É isso, meus amigos. Finalizamos o nosso estudo. Por último, vou pedir a Cláudia só ler a questão 922, que nos dá 3 postulados da nossa doutrina espírita, 922, né? Allan Kardec pergunta se existe uma felicidade comum para todos os homens. E a resposta diz, né, em relação à vida material, após ser necessário, em relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro, né? Próximo disso. Então, eu vou pedir para a Cláudia ler e a gente finaliza de vez. Pois não, Claudinha? Puder ler? 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Agradeço, Cláudia. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe e que possamos manter a nossa família espiritual, esse grupo abençoado, que está propagando Deixa para eu o te fazer mundo. uma pergunta antes de você partir. Vou usar Pois não, fica à vontade, meu amigo. Todos. É que você, na hora que você está falando sobre esse libertação, né, os estigmas das moléstias, né, a gente aprende desde lá do começo que o grande drenador das nossas imperfeições está no espírito, e elas são drenadas para o corpo físico. E aí, quando você vê esses espíritos que se mantêm, que eles, o dreno é feito no primeiro andar, né? No primeiro andar, você tem como referência o Código de Ética Moral do Cristo, que ao longo dessas encarnações já está implantado na mente de cada um. E aí você vem para a encarnação e recebe aquela informação, só que o problema que você tem, ele já se encontra no teu perispírito, porque a imperfeição está sempre no perispírito. E aí você vem de uma forma desencarnar sem ter drenado esse processo. E aí, para onde você vai? Você vai direto para esses lugares, porque você não contrapôs o conhecimento do Cristo com a imperfeição para minimizar. Aí você diz, foi para a calçada. Você está na calçada. Isso mesmo. Você saiu de dentro da casa onde está implantada a lei moral do Cristo e foi para fora. Não sofreu essa influência. E aí, com o desencarne, você vai direto da forma que você está, porque aí você impediu que aqueles conceitos morais limitassem o teu desencarne, né? Ou seja, através do arrependimento que a gente tem. Quando você desencarna, você vê a vida, vê que fez bobagem, chora, se arrepende. Essas criaturas não chegam a esse ponto, elas não tiveram arrependimento. E aí são ligadas aí para esse julgamento, até que elas entendam novamente e seja colocada para ela esse código de ética moral do Cristo, para que ela tenha ele como referência. E aí ela vai conseguir drenar, né? O porão, ele vai da calçada depois para o porão, não tem jeito. Ele vai ficar preso no porão.
Muito bom. Nossa, gostei. Gostei, você captou bem, porque ficar na calçada quando você tem uma casa é um comportamento que nega esse código do Cristo que você falou, que se encontra em nossa consciência, no primeiro andar, no segundo andar da casa. Então, ficar na calçada e você tendo uma casa, realmente você fica estagnado e não consegue drenar aquelas imperfeições, aqueles resíduos mentais que podem ser traduzidos em doenças, enfermidades. Então, o ideal é entrarmos na casa e, se possível, com Cristo. Que Deus abençoe todos, muito agradecido.